Na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 7, nós temos assim escrito: E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Nós entendemos que Jesus, ao proferir este discurso profético, registrado nos Evangelhos, nós lemos aqui Marcos capítulo 13, Jesus está fazendo alusão ao texto profético de Daniel, conforme entendemos que a maior parte do sermão profético é proferido a partir da revelação do Espírito Santo e da confirmação de que as profecias de Daniel são reais, são verdadeiras, e não há como mudar, não há como inserir outra, a não ser Jesus confirmar que a palavra profética de Daniel é verdadeira. E em vários pontos até mencionar Daniel. Quem puder, que leia, que entenda, que compreenda, que fique sabendo. Jesus praticamente está explicando o livro de Daniel. Nós vamos então observar isso a respeito das guerras e dos rumores de guerra. E nós vamos então estar falando, como falamos na aula anterior, a respeito da guerra principal, a guerra entre o Oriente e o Ocidente. Essa guerra está claramente referida no livro de Daniel. Jesus está mencionando que nós ouviremos sobre estas guerras, nós veremos estas guerras acontecendo. E hoje em dia nós já temos estes rumores da guerra a partir do Oriente, que aguardando o momento da decadência do Ocidente, deseja dominar toda a terra. Acredita que chegará um momento em que a falta de lei, a falta de ortodoxia, o excesso de liberdade do Ocidente levará o Ocidente a um enfraquecimento tal que o Oriente virá tomar posse de toda a terra, como foi, por exemplo, o desejo do Império Persa, o qual foi derrotado pelos gregos nas guerras médicas, e ali eles não conseguiram o seu intento de avançar sobre a Europa, sobre o Ocidente. Porém, há este sinal, há este sentido desta guerra até o final dos tempos, conforme temos aqui a palavra profética. Vamos também concluir a nossa introdução a respeito do método dialético, um método que foi importado pelo Oriente, que foi iniciado pelos filósofos gregos, e que o Oriente tomou como um sinal, uma possibilidade. Eles entenderam que colocando em prática este método dialético, isso iria apressar o declínio do Ocidente e o domínio do Oriente, então, dominando toda a Terra. Vamos trabalhar aqui, paralelamente, os textos proféticos de Daniel e este método dialético utilizado pelo Oriente para tentar estar enfraquecendo a moral, a doutrina, os valores ocidentais, utilizando-se então da liberdade para invadir a mente, invadir o coração do Ocidente. Mas nós já falamos no último estudo a respeito da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus já protegendo, guardando as nações do Ocidente ao enviar o Evangelho para o Ocidente.
Quando, por exemplo, Paulo desejava ir pregar para o Oriente, na Ásia, o Espírito Santo de Deus o impediu e o enviou para a Macedônia. Paulo teve uma visão em que o homem chamava Paulo e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu pelo Espírito Santo que ele deveria viajar não para a Ásia, mas para o Ocidente, através do mar Mediterrâneo, alcançando assim a Macedônia, a Grécia, indo até a Espanha, a Itália. E assim o Evangelho do Reino de Deus veio para o Ocidente, veio junto o batismo com o Espírito Santo, e as nações foram fortalecidas para haver um equilíbrio entre o Ocidente e o Oriente, e a vitória do Evangelho, da liberdade do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu a liberdade. Deus escolhe homens e mulheres que estão vivendo, estão realmente com a possibilidade de serem batizados com o Espírito Santo. Isso nós vamos ver também durante esse estudo, e na continuidade de todo o estudo da Palavra de Deus, nós veremos esta Palavra de Deus para a nossa vida, como já temos visto nos estudos anteriores, sempre essa determinação de Deus a respeito da salvação das nações, salvação das famílias, da terra, através da conversão, do arrependimento, do batismo com água, simbolizando a purificação dos pecados cometidos, e em seguida o batismo com o Espírito Santo, dando força e autoridade para se obedecer à palavra de Deus, mas também revestindo de poder para a batalha espiritual, dando a armadura de Deus para vencermos no dia mau. Nós temos então as astutas ciladas do diabo, e nós apagando os dardos inflamados do maligno, tanto na esfera espiritual, quanto também na esfera material entre nações. Essas guerras estão também sendo representadas aqui em Daniel, nós vamos estar vendo a partir de agora, também guerras entre nações do Oriente, nações de uma lei, de uma ortodoxia, de proibições, de letra, contra a ação do Espírito Santo de Deus nas nações que aceitam a liberdade e com isso recebem a liberdade de Deus através do Espírito Santo. Vamos ver esta história tão importante, tão interessante que a palavra de Deus nos revela. Vamos ler aqui Daniel, capítulo 7, a partir do versículo de número 20, onde nós encontramos o seguinte: e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então Daniel já está aqui falando a respeito de uma batalha espiritual entre estes reinos, essas pontas que simbolizam reinos, nações que estão atuando, pensando em destruir a liberdade, destruir as nações cristãs, destruir a ação do Espírito Santo. E aqui fala a respeito de um período de guerra. No primeiro momento, a vitória, nós aqui estamos chamando vamos ler o texto, vai falar sobre o príncipe da Pérsia, do Oriente, vencendo no início essa batalha, mas no final, Deus intervindo, Deus julgando em favor dos santos do Altíssimo e dando a eles o reino de Deus sobre toda a terra, dado ao Cristo e ao seu povo, aos seus santos, aos seus escolhidos de Deus através de Cristo.
Versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então aqui também está falando sobre uma ação, nós vamos aqui dizer, uma ação espiritual de dominar a terra. Existem interesses, existem inspirações. Alguns reis nem sabem de onde vem a sua inspiração para a guerra. Nós temos aí uma guerra e temos aí um determinado líder desejoso de expandir o seu domínio. E está fazendo guerra e está disposto a enfrentar toda a terra. Então é exatamente o que Daniel está dizendo a respeito de um reino que deseja devorar toda a terra. E quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Nós já temos visto reis se levantando com filosofias. Nós vamos aqui continuar falando sobre o método dialético, com uma filosofia que ensina a destruir, ensina a fomentar uma intriga sempre entre dois pensamentos, que só existe onde há liberdade de pensamento. Onde há liberdade de pensamento, existe uma afirmação A, que é chamada de tese, existe uma afirmação B, chamada de antítese. É uma afirmação contrária. Havendo uma afirmação, uma tese e uma ação contrária, uma afirmação contrária, uma antítese, com certeza haverá uma contenda, haverá uma luta a respeito de pensamentos onde há liberdade, o que poderá levar a uma batalha, uma libertinagem, a um desafio sobre qual tese irá prevalecer. Os orientais pegaram essa teoria dialética e afirmaram que a síntese C, que irá surgir após o debate, após a afirmação contrária e a disputa entre a tese e a sua antítese, na verdade, será a prevalência da doutrina oriental. Depois que o Ocidente discutir e se enfraquecer, porque através da liberdade haverão sempre duas opiniões, uma tese e uma antítese, pelo menos. E então alguém é do azul e o outro é do verde. O azul vai estar ali tentando destruir o verde tentando destruir o azul. Isso é usado em qualquer situação em que há pensamentos, em que são colocadas ideias diferentes. O que então que o Oriente entendeu através do método dialético? Que eles deveriam incentivar as disputas no mundo ocidental, no mundo livre. Onde houver duas opiniões, onde houver pessoas diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes, o método dialético seria usado pelos orientais, incentivando que eles discutissem cada vez mais e até se autodestruíssem ou se enfraquecessem. Então chegaria à síntese, que seria o domínio de uma ideia que nem é a A nem é a B. É a ideia oriental, é a ideia C. Essa síntese virá superar a tese e a antítese. Mas essa síntese, na verdade, ela é completamente diferente. Ela apenas incentivou a disputa. Então nós vemos, por exemplo, no mundo ocidental, no mundo livre, no mundo onde há liberdade, nós vemos várias situações sendo inflamadas para que haja discussão, para que haja ódio, para que haja rivalidade, são incentivadas,
são fomentadas. A intriga, a confusão, a ação da mentira, para que haja maior tensão, maior competição, maior debate e que haja enfraquecimento de ambas as partes. No momento em que essa sociedade livre estiver enfraquecida pelas suas disputas internas, será a hora do Oriente perceber este momento e invadir com a sua síntese. A síntese é uma traição, a síntese é uma mentira. Alguém do A que recebeu o incentivo da síntese C irá se sentir traído, porque quando a síntese assumir o governo no lugar da tese e da antítese, ela dirá que não gosta de nenhum dos dois, que não apoia nenhum dos dois, que ela apenas os usou para fomentarem o enfraquecimento, a divisão dessa sociedade ocidental livre. O oriental, quando ouviu essa filosofia, que teve início na Grécia, entre os filósofos gregos, que foi desenvolvida por Hegel, um filósofo alemão, que foi absorvida por Marx. E Marx, então, leva essa ideia para o seu ensino revolucionário. Marx entendeu que, utilizando-se deste método dialético, Marx conseguiria fomentar a revolução no mundo inteiro. E justamente esse estilo de fomentar pela intriga, pela mentira, pelo ataque à liberdade de opinião, de expressão, encontrando a fraqueza da liberdade, encontrando um modo de destruir a liberdade por ela mesma, dentro dela mesma, como um câncer, como um vírus que é lançado dentro de um organismo e começa a se multiplicar para destruir aquele organismo. Então, o método dialético foi alterado, foi relido, reinterpretado e hoje é usado para fomentar as guerras, rumores de guerras, revoluções pelo mundo todo. Então nós vemos aqui Daniel já antecipando essa mentalidade maligna, mentirosa, fomentando a disputa dentro da nação. Qualquer coisa pode ser usada pelo método dialético para tentar levar uma nação a se autodestruir, a levar a guerra de irmãos contra irmãos, dizendo que há ódio entre um que fala alguma coisa diferente do outro. Sempre que alguém falar alguma coisa diferente, esse método dialético e os que querem utilizar dele para tomar o poder irão incentivar a disputa, a guerra, a luta e a autodestruição dentro deste país, dentro dessa sociedade livre. Mas a intenção, o pensamento dessa síntese dialética é que, na verdade, a liberdade se destrua, a liberdade acabe. Quando a síntese assumir, caso venha conseguir enfraquecer uma nação, levando todas as diferenças ao extremo da autodestruição, essa síntese vai dizer que na verdade apenas os usou no seu problema e implantará uma ditadura, um controle em que não haverá mais opiniões contrárias, apenas haverá a opinião daquele que toma o poder, da síntese. Essa opinião prevalecerá. E nós, então, quem participar, quem aceitar o incentivo para a autodestruição, para a guerra entre irmãos, entre a sua própria sociedade, irá se decepcionar tremendamente ao descobrir que foi enganado, ao descobrir que aquilo era uma mentira, era uma intriga para levá-los a lutar entre si, para que o outro viesse tomar o poder. Mas ao tomar o poder, ele vai dizer que ele não concorda nem com um nem com o outro, não aceitará, vai punir, vai eliminar, vai extirpar da sociedade aquelas ideias. Ele apenas incentivou o combate, a contenda, a discórdia,
a guerra, a intriga, fomentou a inveja, fomentou o ódio e a autodestruição. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui, a palavra de Deus em Daniel nos mostrando. Nós vemos que em Daniel capítulo 8, versículo 22, está escrito assim: o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas se nós observarmos aqui no versículo 20, diz assim: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, portanto do Oriente. Versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então aqui está falando sobre aquela guerra constante entre o Oriente, representado pelos reis da Média e da Pérsia, contra o rei da Grécia. Então esta batalha já vem de séculos e ela é espiritual. É a vontade do Oriente de prevalecer com um modelo de ditadura escravocrata contra um Ocidente que é livre, que é alegre, que é feliz, que é próspero, que incentiva a conquista individual, pessoal, que toda a nação seja abençoada. Esse estilo de vida agrada a Deus. Esse é o estilo de vida da palavra de Deus. Ide, possuir a terra que vos foi dada em herança, crescer, multiplicar, desenvolver, todos aprenderem, todos sendo ensinados por Deus. Esse estilo de liberdade em que toda a sociedade se desenvolve, em que todos crescem, que todos multiplicam, essa sociedade agrada a Deus. Por isso Deus mandou o Evangelho para o Ocidente. Esta sociedade produz inveja, produz ódio no Oriente, no rei da Pérsia, da Média, onde as pessoas são punidas, são proibidas de exibir o rosto, onde as pessoas são proibidas de possuírem qualquer posse privada, onde as pessoas são escravas de um sistema, de uma ditadura. Então, este modelo de escravidão do ser humano, de falta de liberdade, é o modelo oriental, e o Oriente tem ódio, rejeita o modelo ocidental, não acredita que o modelo ocidental vai prevalecer por muito tempo. Por isso nós falamos aqui no estudo que o Oriente está sempre aguardando a decadência do Ocidente, a decadência dessa liberdade. O Oriente não acredita na vitória da liberdade, do bom senso, do diálogo, da tese, da antítese, que chega a um consenso, que chega à paz, que chega a uma boa ideia, uma ideia melhor, que traz ainda maior progresso, maior desenvolvimento. Essa tem sido a realidade da vida da sociedade ocidental, mas essa realidade incomoda o Oriente. E em vários momentos, como no momento que nós estamos vivendo, guerras são declaradas. E quando eles ouviram falar do método dialético através de Marx, do marxismo, e através de Hegel, que veio lá da filosofia grega, eles então acreditaram que aquele método levaria o Oriente a obter o seu anseio de muitos séculos. E por isso admitiram, aceitaram e trabalham com este princípio que os leva à intriga, a fomentar a guerra, a fomentar a desavença, a tentar levar o Ocidente a se autodestruir através das nossas diferenças, tentando mostrar que as nossas diferenças e liberdade de opinião nos destruirão. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria
para que possamos viver em liberdade e crescermos, produzirmos, nos desenvolvermos, nos fortalecermos pela unção do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, que traz bem-aventurança, que traz felicidade para a nação, traz paz, traz progresso, traz alimento, traz a bênção de Deus sobre esta nação, cujo Deus é o Senhor. E onde está o Senhor, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito de Deus vai atuar, vai escolher uma nação que preserva a liberdade. E o Espírito Santo nos dará vitória com liberdade. O Espírito Santo nos dará poder para vencer as guerras, para vencer as batalhas, de onde vierem, com liberdade. Ali o Senhor atuará, nos dando sabedoria, discernimento, coragem, audácia, força para vencer a guerra, e o diabo, o inimigo, vai se envergonhar ao ver a ação do Espírito Santo em nossa vida e o amor de Deus por nós. O amor de Deus que é tremendo. Então nós vimos aqui já em Daniel capítulo 8 a menção ao rei da Grécia, ao rei da Pérsia, ao rei da Média. Vamos então ver Daniel capítulo 9, versículo 20, que diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Então aqui está falando sobre tempos difíceis, tempo de extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para que venha a palavra, o decreto, a sentença de Deus a respeito da vitória do povo de Deus, do povo cristão, do povo judeu, do povo que guarda a palavra de Deus, que ama a Deus, que ama os seus mandamentos, que guarda os seus mandamentos e que é batizado com o Espírito Santo. Este é o povo escolhido de Deus. E nós vemos aqui então a promessa da vitória para este povo, quando este povo serve a Deus, adora a Deus, glorifica a Deus, vive de acordo com a palavra de Deus. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 10 está escrito assim: e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então nós estamos vendo aqui
mais uma vez a descrição desta batalha espiritual, batalha entre nações, batalha entre a revelação do Espírito Santo na liberdade, Deus falando com o homem, Deus nos ensinando, Deus nos guiando, Deus nos instruindo, e o diabo se levantando contra essa liberdade, contra essa possibilidade do ser humano ter o Espírito de Deus que nos dá a liberdade. Nós vemos o diabo querendo levar o homem à morte, à escravidão, ao controle, a ser possesso, a ser possuído, a ser dominado pelo mal. E vemos aqui Deus trabalhando com os seus anjos, os arcanjos, os querubins, todo o exército do céu, trabalhando para trazer a palavra de vida, de liberdade. Nós somos chamados à liberdade. E vemos aqui esse sinal no relacionamento de Daniel com Deus e nessa luta espiritual, para que Daniel pudesse receber esta revelação e trazer para nós na palavra de Deus. Diz assim que o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, de Gabriel, 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, guerras, rumores de guerra já estão marcadas, já estão agendadas por causa do mundo livre, da ação do Espírito Santo. Deus está agindo neste mundo livre da luz, e as trevas não se conformam de perder este espaço, não se conformam do homem ter liberdade de falar com Deus, de ouvir Deus, de aprender de Deus, e do homem crescer, do homem se desenvolver, do homem progredir. Existem reinos que acompanham o progresso da sociedade ocidental com ira, com ódio, e não querem ver o progresso da nação, não querem ver o desenvolvimento da nação, não querem ver pessoas tendo condição de cuidarem da sua vida, de administrarem a sua vida com liberdade, com uma condição de serem líderes, pelo menos dentro da sua família. Nem isso o rei da Pérsia quer permitir. Se quer que a família exista, uma família abençoada, uma família organizada, uma família com liberdade de ir e vir. Existe um ódio tremendo por parte do diabo ao ver alguém feliz e livre e usufruindo da liberdade. Eles estão fazendo de tudo para roubar essa sua paz, para roubar a sua liberdade. Estão fazendo de tudo para escravizá-lo. Estão fazendo de tudo para fazer com que você só coma quando eles quiserem te dar, para que você coma na mão do diabo e seja totalmente dependente do mal e venha a se submeter a esta síntese, neste método dialético que quer destruir a liberdade das nações e levar todos para um controle geral, um controle total, um controle ditatorial, um controle do mal. Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos dê vitória nessa batalha espiritual contra o reino do mal. Mas nós temos aqui em Daniel ainda uma continuidade desse estudo e a promessa de vitória de Deus para cada um de nós. Lá em Daniel, agora capítulo 11, nós iremos até o capítulo 12 de Daniel. No capítulo 11, versículo 21, é um versículo mais claro sobre essa situação que nós estamos descrevendo, as intrigas, a mentira do diabo, o método dialético tentando levar à ruína da liberdade, mostrar que a liberdade não funciona. O diabo quer mostrar que onde há liberdade, há morte, a destruição, a decadência, a ira entre opiniões diferentes.
E Deus quer mostrar que onde há liberdade, o Espírito de Deus atua, o Espírito de Deus ensina e há crescimento, há vida com abundância, vida com alegria, vida plena, há uma vida de realizações. Foi para isto que Deus nos criou. Deus nos criou para a liberdade. Deus nos criou para que nós sejamos felizes e nós podemos ser. Onde há amor, há paz, há liberdade. Onde há amor, há compreensão. Onde há amor, nós podemos ouvir a opinião uns dos outros, podemos compartilhar a nossa opinião, somos aceitos, somos entendidos. Há uma compreensão, há um crescimento geral da sociedade onde há amor, há fraternidade, a paz, a bondade, a benignidade. Nós podemos expor cada um a sua opinião, temos o direito de pensar, de ir e vir, de agir, de pensar, e respeitamos as opiniões, e sempre que ouvimos uma opinião nós aprendemos, nós crescemos. É bênção de Deus, é aos dons espirituais, e o Espírito de Deus fala com cada um de uma maneira, e quando nós ouvimos, é tudo complementado, há uma cooperação, porque os dons são diferentes, é o mesmo Espírito que dá dons diferentes aos homens, e quando nós ouvimos o compartilhar dos dons, todos nós enriquecemos. Há riqueza neste país, porque há a bênção de Deus neste país. Por isso as pessoas são felizes. Deus abençoa o nosso país, Senhor, abençoa o nosso povo, enriquece a nossa nação, dá-nos vitória sobre o mal que quer empobrecer a nação. O mal quer levar a nação à ruína, à pobreza, para que a nação se sinta dependente do sustento do mal. Mas nós cremos na vitória e cremos que Deus vai abençoar todas as famílias desta terra, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui em Daniel capítulo 11, 21, nós vamos ler o texto que vai nos falar mais claramente a respeito deste método mentiroso, método dialético. Diz assim, lá em Daniel 11, 21, está escrito assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, com intrigas, com este método enganoso, mentiroso, que diz que toda diferença irá levar à autodestruição. Toda opinião colocada, se for divergente, se for diferente, vai levar à morte, vai levar ao assassinato, à guerra, à briga interna, à revolução, que enfraquecerá essa nação e fará com que venha, então, este poder revolucionário, ditador, impondo algo totalmente diferente, que ninguém queria, que ninguém esperava, que ninguém ansiava, ninguém desejava aquilo, mas virão pela força para, através do engano deste homem vil, mentiroso, do pai da mentira, de uma doutrina, de uma filosofia enganosa, tentando então dominar as nações. Principalmente no caso, estamos aqui falando das nações ocidentais que trabalham, que vivem com a ideia da vitória da liberdade. A liberdade que tem trazido vida, alegria, tem trazido aí à terra nações que louvam a Deus, glorificam a Deus, em que o Espírito de Deus se move, o Espírito de Deus trabalha, mas o mal quer impedir que homens e mulheres tenham liberdade de viver, de louvar, de cantar, de pensar, de agir, de crescer, de se enriquecer, para que seja retirada a liberdade do Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus se move neste país, nesta nação, que é do Senhor, que é livre. Este é o lugar do Senhor. Aqui Deus tem ordenado a sua bênção. Vamos trabalhar, vamos orar para que possamos manter esta liberdade
Essa liberdade traz vida, essa liberdade traz alegria, essa liberdade traz realização. Nós podemos ver os sonhos de Deus se cumprindo na vida de cada um. Que Deus abençoe a nossa pátria. Deus abençoe esta nação que é do Senhor. Bendita seja a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil é uma nação de Deus. No Brasil, Deus reina, Deus é o Senhor desta nação, Deus é o Senhor do Brasil. Por isso Deus está abençoando a nossa pátria. E em nome de Jesus, Deus continue, Senhor, abençoando esta pátria com a liberdade. Diz aqui, com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Nós já vimos nações que usaram de engano, com falsas promessas, com pouca gente, assumiram o poder e levaram aquela nação à miséria, à guerra, milhões de mortos pelo engano. Esperavam algo lhes foi dito, falaram de tese, falaram de antítese, falaram que não haveria mais competição, que não haveria mais divisão, que seriam unidos, que teriam todos progresso que esperavam, e veio a síntese, e a síntese foi opressão, a síntese foi fome, a síntese foi a destruição daquela nação, como nós vemos acontecendo até o dia de hoje. Que essa destruição não venha sobre o Brasil, em nome de Jesus. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então nós vemos aqui que aquela doutrina marxista da dialética, que vem e após enganar o A e o B, traz o C, e o C não gosta, não aceita, não faz o que o A queria, embora tenha incentivado o A a brigar com o B, tenha incentivado o B a brigar com o A, mas quando eles então são superados pelo C, que diz a partir de agora não vai haver mais discussão, porque não vai ter nem a sua ideia, nem a dele, porque eu não gosto, não aceito, será outra. Será esta, coisa que nunca esperavam, nem seus pais nunca fizeram, que trabalhavam na terra, a terra, o produto da terra lhes foi tirado. Nem os pais de seus pais, porque repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza. Então tudo poderia ser roubado, tudo poderia ser tirado, ninguém mais tinha direito a possuir nada. E até o que guardavam lá no celeiro para replantar no próximo período, em que a estação fosse adequada ao plantio, estava lá esperando o momento do plantio, até aquilo foi roubado, houve o despojo. Com isso, as famílias tiveram que fugir ou morrer de fome. E aqueles que criticavam, que protestavam, eram excluídos, eram expurgados da sociedade, porque a sociedade que tinha tese e antítese estava superada. A sociedade que tinha direito à liberdade de opinião, de expressão, para dizer que estava sofrendo, passando fome, essa liberdade foi extirpada. E agora o que tinha era a proibição de que se fizesse qualquer tipo de reivindicação, de reclamação. Tinha que se aceitar, até mesmo, se fosse o caso, morrer em favor da comunidade. Isso ninguém nunca havia visto, isso não foi avisado, foi completamente enganoso. Foi realmente movido por um engano, por uma mentira.
e muitos acreditaram, deram ouvidos àquela palavra mentirosa. Mas nós, na unção do Espírito Santo, entendemos isto e rejeitamos isto e declaramos que isto é mentira. Declaramos que isto levará o povo, a nação, ao fracasso, à pobreza, à fome, à guerra, a mortes, a um transtorno geral na sociedade. Isto é um erro, isto é um engano. Mas por certo tempo, porque Deus está agindo, Deus está presente. Pela falta de dar ouvido à palavra de Deus, é que vem a destruição. A palavra de Deus diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento, falta buscar a Deus na sua palavra, falta o batismo com o Espírito Santo. Então, se está vulnerável ao diabo, como lá no princípio deram ouvidos ao diabo, à serpente, e se envergonharam de desprezar a Deus e a sua palavra. Hoje também, muitos são enganados porque desconhecem a palavra de Deus, porque não são revestidos do poder de Deus, não recebem o que Deus tem preparado para te dar, para que você tenha vitória. Nós vamos então chegar aqui à conclusão, continuando a leitura ainda do capítulo 11, no versículo 27, diz assim: também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então Deus está no controle, Deus está agindo, e há aqui uma promessa de vitória. No capítulo 12 de Daniel, nós vemos aqui a promessa da vitória de Deus. Vamos ler neste momento final para glorificarmos a Deus, nos alegrarmos no Senhor. O Senhor é quem nos dá a vitória. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Por isso aqui há um certo sentido de que Paulo, de que Jesus falam sobre um arrebatamento da igreja, do povo de Deus. Fala aqui sobre o livramento do povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui um sentido de vitória do povo de Deus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mais uma vez nós vemos aqui Paulo escrevendo lá aos Tessalonicenses e aos Coríntios, falando que os que dormem no pó ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Paulo está falando sobre Daniel, essas profecias a respeito do arrebatamento, da ressurreição final, nós encontramos aqui em Daniel capítulo 12. Diz agora a palavra de Deus: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Nós temos encontrado sempre nas profecias, está ali um versículo, está incluso, está no meio, nós não passamos despercebidos por eles, mas vemos aqui que pregadores, profetas, sábios que estão aqui agora ensinando a palavra de Deus são um sinal de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo começa uma obra, o Espírito Santo começa um trabalho. Ele primeiro fala com os seus profetas, Deus ensina, Deus chama os seus profetas, Deus nos dá a palavra e nos manda anunciar. Nós lemos Jonas fazendo isso, Joel fazendo isso,
Jesus fazendo isso, chamando os apóstolos e os enviando para pregar. Nós vemos aqui agora isso acontecendo. É o cumprimento profético, é um sinal dos tempos. Estar aqui na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou a minha vida, o Espírito Santo tomou posse. Em um certo dia, em um certo momento, o Espírito Santo assumiu o controle da minha vida. E agora estou aqui, neste momento, na unção do Espírito Santo. Isso é um sinal de Deus, um sinal que nós estamos observando em todos os textos proféticos. Nós acabamos de ler o texto de Joel, em que o Senhor fala que levantará ensinadores da justiça. Nós agora vemos aqui em Daniel, falando a respeito dos sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Nós acabamos de ler o texto de Marcos 13, em que Jesus disse que este evangelho será pregado como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Então, estarmos aqui, através deste meio de comunicação, anunciando o evangelho, é um sinal dos tempos. É um sinal da palavra de Deus, é um sinal de Deus. Termos sido tomados, envolvidos completamente pelo Espírito de Deus e estarmos aqui sendo orientados e o Espírito Santo falando através de nós, é um sinal de Deus, é um sinal dos tempos, é um sinal de Cristo, é um sinal da sua palavra, é um sinal que é tempo de Deus, é tempo de restauração. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então nós temos aqui um sinal dos tempos, do entendimento da palavra profética. Os sábios entenderão. Haverá um tempo, nem o próprio Daniel conseguia entender, mas aqui o anjo de Deus falava com Daniel: olha, chegará um tempo em que os sábios entenderão e estarão anunciando, como estamos aqui anunciando, para toda a terra. É o tempo de Deus, é o tempo que é chegado. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Aqui também é traduzido como: receberá a tua herança. A herança que já nos é dada agora, sinal, o penhor da nossa herança do céu é nos dada com o derramamento do Espírito Santo. É a prova de que Deus tem o céu, Deus tem a nossa herança no céu guardado para nós, e de que nós estamos aqui com alegria neste momento, trazendo a palavra de Deus, palavra de vitória, que
você seja cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus traz liberdade, o Espírito de Deus traz vitória, o Espírito de Deus nos prepara para a luta, para a batalha espiritual, e em Jesus somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família.